Hoje eu vou falar sobre o que eu gostei e o que não funcionou muito para mim no primeiro semestre de 2025. Com vocês, a querida tag dos 50%. Olá, você está no Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e então neste vídeo eu vou fazer um breve balanço das leituras do primeiro semestre. É a tag dos 50%, uma tag já bem famosa aqui no Booktube. Eu particularmente gosto muito de assistir em outros canais e quis também compartilhar com vocês as minhas impressões, falar sobre os meus destaques literários do primeiro semestre de 2025. Sem mais delongas, começo então com a primeira grande pergunta dessa tag, que é: qual foi a minha melhor leitura até agora? E eu tive muitas boas leituras nesse primeiro semestre, mas a que mais mexeu comigo, a que eu mais fiquei contente de ter conhecido, que me fez sentir muito prazer enquanto leitora, é A Ferro e Fogo, Tempo de Solidão, do Josué Guimarães. Esse livro já tem vídeo aqui no canal, é um livro muito bom, eu digo que todos os fãs de O Tempo e o Vento devem conhecer esta obra. É uma duologia do Josué Guimarães, que também é um autor gaúcho, Ele viveu mais ou menos ali na mesma época do Érico Veríssimo, mas ele não é tão conhecido. O que eu acho, assim, muito... eu acho uma injustiça, Acho que a gente perde muito não explorando a escrita do Josué Guimarães, porque ele escreve muito bem. Se a gente for comparar com a grande obra do Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento, o A Ferro e Fogo é mais enxuto, mas ele é muito consistente, é muito aprofundado, na construção dos personagens, e ele é mais fácil de ler, porque ele não tem, assim, um aprofundamento político e social muito, assim, esmiuçado, sabe? Ele é um pouco mais acessível, eu diria. E nessa duologia, Ferro e Fogo, a gente tem o contexto histórico do momento em que os primeiros imigrantes alemães chegam ao Brasil. Então, esse primeiro volume, pelo menos, ele é focado aqui no Rio Grande do Sul, que foi onde os imigrantes alemães primeiro se localizaram, se instalaram. Então vai falar ali da formação da cidade de São Leopoldo, de outras regiões próximas ali, mas temos aqui uma personagem mulher muito forte, temos uma disputa, uma vingança também que vai mover essa narrativa, e o final dessa obra para mim é excelente, é muito bom, e eu tô louca para ler o segundo volume, mas eu vou deixar para o ano que vem, que é o A Ferro e Fogo, Tempo de Guerra. Espero que seja tão bom quanto. E a segunda pergunta é: qual a melhor continuação que eu li neste primeiro semestre? Não querendo ser muito bairrista, mas já sendo, acaba que eu também respondo com um título da literatura gaúcha, que é Um Farol no Pampa, a continuação de A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierzchowski. Esse livro é muito bom, foi uma das minhas melhores leituras do semestre, inclusive eu concluí ele hoje mesmo. Uma leitura super envolvente que foca... Agora a gente tem o foco aqui em um casal principal, diferente do que acontece em A Casa das Sete Mulheres, que nós temos muitos casais, tem várias situações acontecendo de forma paralela, e eu adorei Um Farol no Pampa, muito bem escrito, eu achei um pouco melhor ainda do que A Casa das Sete Mulheres, e eu gosto muito de A Casa das Sete Mulheres. E aqui, novamente, nós temos um contexto histórico, Sim, A Casa das Sete Mulheres, o foco era na Revolução Farroupilha. Aqui a gente tem alguns anos à frente, algumas décadas depois, a Guerra do Paraguai, que foi o conflito mais sangrento, internacional que aconteceu na América Latina. E também muito bem descrita aqui toda aquela aflição decorrente da guerra, mas aqui a gente tem muito mais a perspectiva masculina dos envolvidos na guerra. Temos também a questão da espera que as mulheres encaravam durante a guerra, esperando pelos seus filhos, pelos seus maridos, mas eu tive a impressão que aqui eu consigo ter muito mais esse ponto de vista dos homens envolvidos na guerra, especialmente de um deles, que é o nosso protagonista, que também é uma baita leitura para quem gosta de romance histórico. Aliás,
O primeiro aqui, o A Ferro e Fogo, ele vai focar na Guerra da Cisplatina. E aqui, então, a gente tem a Guerra do Paraguai. Para quem gosta desse tipo de história, eu acho que são duas leituras excelentes, mas faço uma ressalva aqui em relação a Um Farol no Pampa, porque o final dele eu achei muito ruim. Eu tive a impressão de estar lendo outro livro, porque parece que ela perde a mão, assim, de um jeito muito estranho. Não sei explicar qual foi o objetivo dela com isso. Eu teria encerrado a história alguns capítulos antes, para não entregar o final que temos aqui. Me pareceu um final muito apressado, um final muito fácil, uma saída assim meio apressada de quem não sabia muito bem como terminar a história. Foi essa sensação que eu tive. Mesmo assim, é uma leitura que eu indico, porque são mais de 500 páginas, e isso acontece, né, numa porção bem pequena ali do livro, bem no fim mesmo. Então, tu já teve uma experiência maravilhosa quando tu chega nessa parte tão decepcionante. Então, recomendo, mas com essa ressalva de que o final, acredito que não vai agradar a todos, e faz todo sentido que não agrade, porque destoa muito do restante da narrativa. A próxima pergunta é sobre um lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas que eu tenho muito interesse. Bom, eu não sou uma grande entusiasta dos lançamentos, não estou muito por dentro desse tipo de divulgação, mas teve um livro que eu acompanhei algumas informações desde o ano passado, que foi lançado em janeiro desse ano e que me interessa bastante, que é Café Tangerine. E confesso para vocês que a única coisa que me faz ter interesse nesse livro é porque o marketing dele diz que ele lembra muito a Helena Ferrante, que quem gostou da tetralogia napolitana, que é o meu caso, eu sou uma super fã, vai gostar desse livro. É claro que a gente sabe como funciona o marketing, né, que é muito fácil você pegar carona em um autor que já está consagrado para assim vender mais livros. Então parte de mim quer arriscar, né, tem essa vontade de ler esse livro e quem sabe ter aí uma experiência similar à que eu tive com a Helena Ferrante, até porque a autora de Café Tangerine também é italiana, então pode ser que seja uma grata surpresa, mas metade de mim sabe que o marketing é traiçoeiro, muitas vezes esse tipo de associação é feita unicamente para vender mais livros. De qualquer forma, como eu sei que a própria Helena Ferrante divide muitos leitores, há quem goste, há quem deteste, e vou correr o risco, né, porque quem não arrisca não petisca, afinal. A próxima pergunta é: qual o lançamento mais aguardado do segundo semestre? Bom, isso conversa um pouco com a outra questão, né, porque eu não consumo tantas notícias sobre lançamentos, mas por acaso eu vi uma notícia falando de um livro que se chama Escrever é Humano, do Sérgio Rodrigues, um autor brasileiro, e me interessa muito esse livro pela temática, né, porque ele vai falar sobre a carga humana que deve ser empregada no ofício da escrita. E isso me interessa muito porque ultimamente eu tenho refletido muito sobre o ato criativo diante do surgimento dessas inteligências artificiais e de toda essa mecanização do próprio ato de pensar. Na verdade, não é nem mecanizar o verbo, né? A gente pode dizer que hoje em dia as pessoas estão terceirizando o pensamento para uma IA. Inclusive, até pode ser um tema para um próximo vídeo. Esse é um aspecto que eu acho que nós, enquanto comunidade leitora, deveríamos cobrar mais das editoras e de toda a cadeia que está envolvida na produção literária, que é a transparência em relação ao uso, né, ao emprego da IA no processo de confecção de um livro. Não apenas na escrita, mas em tantos outros processos que envolvem a publicação de um livro, né? Enquanto leitora e, portanto, também consumidora, eu gostaria de saber que tipo de marca, que tipo de empresa eu estou ajudando a manter. Então esse é um livro que me interessa bastante e é um que está aí no meu horizonte. Assim que eu tiver acesso, também pretendo fazer a leitura. A próxima pergunta é: qual o livro que mais me decepcionou no primeiro semestre? E aqui eu respondo com A Mulher do Viajante no Tempo. Esse é um livro que também tem um vídeo com um comentário aqui no canal, e lá eu faço todo o meu chororô, né, porque eu demorei muito para encontrar esse livro, paguei caro por ele mesmo sendo usado,
e foi muito decepcionante. É um livro de romance romântico, tem também essa questão da viagem no tempo, né, obviamente, mas eu li pelo interesse na história do casal realmente, e ficou muito aquém do que eu esperava. Acho que foi ali uma falta de alinhamento de expectativa realmente, porque é um tipo de romance que eu considero pouco maduro. Mesmo o casal protagonista ali vivendo durante muitos anos juntos, eu entendo que a relação deles não amadureceu de uma forma coerente. Então, pra mim, ficou muito aquém do esperado, foi uma baita decepção, inclusive nem tá mais aqui em casa, né? Já coloquei no balaio pra ir embora, porque não gostei realmente. A próxima pergunta é o livro que mais me surpreendeu no primeiro semestre, e aqui eu cito 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. Que livro gostoso de ler, que livro muito bem escrito e que me levou lá para o meio do Oceano Atlântico junto com este escritor brasileiro que também foi o grande protagonista dessa história real. Nos anos 80, ele atravessa então o Oceano Atlântico em um pequeno barquinho a remo, saindo da África e vindo até a Bahia, aqui no Brasil. E assim, gente, uma história super emocionante, super envolvente, sabe? A gente fica torcendo por ele mesmo sabendo como termina a história, porque é óbvio, né, que o desfecho foi favorável, afinal ele escreveu esse livro pra gente, mas a gente se pega ali torcendo por ele. Eu me senti lá dentro do barquinho com ele no meio do oceano. Maravilhosa a escrita dele, fiquei muito empolgada para ler mais obras dele, inclusive a filha dele, a Tamara, também tem livros nessa linha e já fiquei fã aí por tabela. Estou muito ansiosa para ler outros títulos desse pai e dessa filha aí tão aventureiros. E esse tipo de aventuras em alto mar é um gênero que está me conquistando cada vez mais. Pretendo dar sequência a esse tipo de leitura, mas para quem nunca leu ou nunca leu algum que realmente foi interessante, recomendo fortemente 100 Dias Entre o Céu e o Mar. E diferente de outros livros de literatura marítima, né, por assim dizer, o Amir Klink ele é bastante acessível também. Ele não usa termos náuticos, termos técnicos assim, em exagero, que tornam a leitura repelente. Ele é bem acessível, muito, muito bom. Gostei muito dessa leitura. A próxima pergunta é qual o autor que se tornou um dos meus favoritos que eu tenha conhecido no primeiro semestre. Bom, como eu falei recentemente, o Amir Klink é um que me despertou, né, muito interesse para outras obras dele, mas eu ainda fico nessa pergunta com o José Guimarães, o autor de A Ferro e Fogo. Porque eu dei uma pesquisada sobre a vida dele, eu falo também um pouco sobre a trajetória dele aqui na resenha de A Ferro e Fogo, e lendo sobre outras obras dele, tem muitos aspectos ali no enredo que me interessam bastante. Então é difícil dizer assim que eu me tornei fã de um autor, porque com uma obra apenas é muito precoce, né, tu dizer que tu é fã de um autor. Mas com certeza o Amir Klink e o José Guimarães são autores que me fizeram colocar outros livros deles, né, na minha lista ali de futuras leituras. Mas entre os dois, José Guimarães é o que está na preferência ainda, né, pretendo ler outros títulos dele em breve. A próxima pergunta é qual o meu personagem favorito dentre as leituras que eu fiz no primeiro semestre. Bom, eu não tive assim um personagem que eu gostei muito mais do que todos os outros. Eu tive uma meia dúzia de personagens que eu gostei mais ou menos do mesmo tanto, por motivos diferentes. Mas se eu tivesse que responder aqui apenas com um personagem, eu colocaria a Manuela, de Um Farol no Pampa. A Manuela, ela já aparecia em A Casa das Sete Mulheres. Ela é aquela eterna apaixonada pelo Giuseppe Garibaldi, que foi o italiano que ajudou os gaúchos a desenvolverem a sua marinha, né, durante a Guerra dos Farrapos. E aqui em Um Farol no Pampa a gente segue tendo os diários, né, os escritos da Manuela, intercalando como capítulos específicos dessa obra. E confesso para vocês que quando eu comecei a ler os diários dela aqui em Um Farol no Pampa, eu fiquei assim um pouco sem paciência, né, porque eu já tinha lido todo A Casa das Sete Mulheres, e todo aquele chororô dela, esperando o Garibaldi, e aqui eu percebi no começo já do livro que ela ficou anos esperando por ele e que as coisas não iam mudar muito. E confesso pra vocês que eu até pensei em promover assim uma espécie de campanha, né, Manuela supera, porque a mulher
vive apenas pelo Garibaldi. Mas ao longo da história, conforme a leitura vai avançando, a Manuela ela vai tendo um peso bem importante para a narrativa. E as ligações que ela faz entre as diferentes gerações, a forma como ela pensa sobre a vida, as respostas atravessadas que ela dá nos diálogos, tudo isso fez com que ela crescesse como personagem, pelo menos para mim. E se no começo eu estava assim, meio impaciente com ela, no final eu estava até emocionada com as coisas que ela falava. E eu gostava muito de quando ela aparecia nos diálogos, porque ela tinha assim, uma coragem de quem não tinha nada a perder, porque o mais importante ela já tinha perdido. Então, Manuela foi uma personagem que eu não amei do começo ao fim, mas que foi muito marcante para mim. Então, dessa leitura Um Farol no Pampa, ela com certeza é uma das que mais vai ficar na minha lembrança. A próxima pergunta é: um livro que me fez chorar no primeiro semestre. Bom, eu não sou uma grande chorona, assim, nas leituras, mas tem um livro que, quando eu comecei a ler, eu já sabia que eu ia chorar, porque ele é uma espécie de continuação, que é Um Milagre nos Andes, do Nando Parrado. Esse livro vai falar ali sobre aquele episódio dos jovens, aquele time de rugby que ficou perdido nos Andes e, como medida mais extrema de sobrevivência, eles tiveram que comer a carne dos colegas que faleceram na queda do avião. Então esse é um episódio mundialmente conhecido, né? Foi todo um alvoroço quando aconteceu, é uma história real, obviamente. E no ano passado eu li Os Sobreviventes, que foi um livro que traz assim, um apanhado geral do caso, que é muito emocionante, eu chorei muito naquele livro. E por isso eu quis ler esse ano, então, Os Sobreviventes, que foi escrito por um desses jovens, né? Um desses jovens que teve, inclusive, papel fundamental no resgate dos sobreviventes. E ler isso em primeira pessoa é muito mais emocionante. Então, na página 12, eu já estava ali chorando, né? Já sabia que ia ser assim, então nem me preocupei muito com isso. E realmente foi um livro, assim, muito emocionante, mas é aquele tipo de choro que ele é comovente, mas muitas vezes é um choro também pela superação, pela forma como esse personagem começa a rever a vida a partir desse episódio, então não é um choro necessariamente de tristeza. Em alguns momentos sim, mas não somente, né? Essa leitura desperta muitas emoções no leitor. A próxima pergunta é: qual o livro que me deixou feliz no primeiro semestre? Bom, e aqui também a felicidade ela pode ser de vários tipos, né? Se a gente pensar um livro que me gerou felicidade porque foi uma boa leitura, aquela felicidade que a gente tem depois que a gente lê um livro que realmente valeu a pena, independentemente do gênero dele, eu tive várias. Mas eu vou interpretar essa questão como aquele livro que gerou um entretenimento alegre, né? Que foi leve, divertido. E aqui eu trago então A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Uma leitura super leve, super divertida, dei boas gargalhadas, e eu acho que é uma boa leitura para quem tá aí de férias, quem tem aí um feriado, um momento que quer uma leitura mais leve. Tem alguma reflexão? Tem. Mas se tu quiser ficar ali apenas no superficial, apenas se divertindo, passando o tempo com uma leitura que flui muito bem, acho que é uma boa pedida também. A próxima é: qual a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti no primeiro semestre? Aqui, na verdade, um filme que eu revi, porque eu já tinha assistido uma vez, mas eu acho que eu meio que dormi em algumas partes, daí eu quis rever, que é Adoráveis Mulheres, aquela versão dos anos 90 com a Winona Ryder. E eu gostei muito desse filme. Na verdade, essa história, para mim, é uma das poucas que funcionam melhor com o filme do que com o livro. A Mulherzinhas é um livro que, para mim, assim, não é que eu ache ele todo ruim, que não tenha valido a pena a leitura, mas eu tinha uma expectativa muito alta quando eu fui ler esse livro, e não foi. Eu simplesmente gostei, mas tem alguma coisa ali que falta nesse livro para mim. Eu sei que tem toda a questão envolvendo a forma como ele foi escrito, que é um livro sob encomenda, tem todo o contexto da época, tudo isso eu sei, mas no fim o que a gente leva de uma leitura é a sensação,
é aquilo que o livro conseguiu deixar em nós. E Mulherzinhas, por mais que tenha vários elementos que eu gosto em um livro, que inspiram o aconchego, a época, as protagonistas e tudo mais, eu acho que aqueles momentos em que a mãe ali da família dá aquelas lições de moral, isso acaba tornando a leitura um pouco mais enfadonha para mim em alguns momentos. Então ela é uma leitura boa, mas eu acho muito melhor no filme. A próxima é a minha resenha favorita do primeiro semestre. E aqui, então, eu vou citar uma resenha de um dos meus autores favoritos, um dos grandes responsáveis por eu ter pegado o gosto pela leitura ainda no começo da adolescência, que é o Sidney Sheldon. E aqui no canal eu tenho a resenha, então, do livro de memórias do Sidney Sheldon. Foi uma leitura muito boa, muito nostálgica em muitos momentos, embora nesse livro ele foque muito mais na carreira dele no cinema, não tanto na literatura. Então esse foi um aspecto que deixou um pouco a desejar, né, em relação à expectativa que eu tinha, mas de qualquer forma eu fiquei sabendo mais sobre a vida desse escritor pelo qual eu tenho um enorme carinho, uma enorme gratidão, e foi uma resenha que eu gostei bastante de fazer, tá disponível aqui no canal, vou deixar o link também para vocês. A próxima pergunta é o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei no primeiro semestre. E aqui, então, eu trago essa edição aqui, não sei se vai dar para ver muito bem o detalhe da capa, que tem uma máquina de escrever, que é Ernest Hemingway, Como Chegamos a Paris e Outras Narrativas. Esse é um livro que traz um apanhado de reportagens assinadas pelo Hemingway, e eu gosto muito da escrita dele, também gosto muito de jornalismo literário. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que temos um projeto aqui, onde eu leio vários títulos de jornalismo literário, vou deixar aqui embaixo também a playlist, mas eu comprei este livro pensando nisso. Eu não tenho certeza se eu comprei nesse semestre ou no fim do ano passado. De qualquer forma, eu não compro muitos livros e também não me apego tanto à capa, mas essa capa em específico eu achei muito bonita. Assim, achei bem interessante o fato de ter aqui uma máquina de escrever antiga, projeto gráfico, achei bem legal, embora seja uma capa branca, né? E capas brancas, vocês sabem, é como roupa branca, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque em 2 toques vai sujar ou vai amarelar e tudo mais. Mas espero ler antes que o pior aconteça. Então fico aqui com esta edição nessa resposta. E a última pergunta é: quais os livros que eu quero ou preciso ler até o fim do ano? Bom, eu tenho aqui no canal a meta de 10 livros para 2025, que são livros essencialmente de ficção, e eu também tenho, então, essa lista do projeto Jornalismo Literário. Então, tem aí uns quantos títulos que eu pretendo ler até o fim do ano, não são muitos, mas são livros bem importantes para mim, e eu pesquiso bastante antes de colocar um livro na minha lista. Mas de todos eles, acho que o que me desperta mais expectativa é Anna Karenina, do Tolstói. Espero que seja uma grata surpresa, que eu goste tanto dele, quanto a maioria do pessoal que tem contato com essa obra. Estou aí com uma ansiedade boa, né, para ler esse livro, e espero que eu me deleite com essa leitura, assim como tantos outros leitores. Então, pessoal, essas foram as minhas leituras, né, alguns destaques de tudo que eu li no primeiro semestre de 2025. Espero que vocês tenham gostado. E antes de tu ir embora, eu queria te pedir que comentasse aqui qual que foi a tua melhor leitura nesse semestre, porque saber o que outras pessoas gostaram de ler é sempre algo que me ajuda a conhecer outros títulos, a alimentar ainda mais essa minha infinita lista de futuras leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço pela tua companhia e a gente se vê. Um abraço e até mais!